Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. E nesse vídeo eu trago a correção da questão número 4 que caiu no concurso público de admissão à Escola Naval, prova amarela, primeiro dia, CEPAR em 2023, tema cônicas, elipse e hipérbole, uma super aula. Existem os alunos que são bons em matemática, existem os alunos que são excepcionais em matemática e existem os alunos que passam nesse concurso. Se você tem interesse em realmente ser bom em matemática, vale muito a pena você assistir essa aula. São muitas as habilidades que você pode assimilar com ela. A proposta aqui é a seguinte: uma hipérbole tem os eixos transverso e conjugado contidos nos eixos coordenados e contém os pontos médios dos lados do quadrilátero, cujos vértices são as interseções da elipse de equação 9x2 mais y2 igual a 36, com os eixos coordenados. Sabendo que as coordenadas de um dos focos da hipérbole é raiz de 13 sobre 2 e 0, assinale a opção que apresenta uma das equações das assíntotas dessa hipérbole. Olha quanta informação! Vamos devagarinho pegando as informações e organizando. Olha, trata de uma situação que envolve hipérbole e também envolve elipse. Então vamos começar aqui pela elipse, cuja equação é 9x2 mais y2 igual a 36. Nós vamos representá-la no gráfico para facilitar um pouco. Veja, se eu quiser saber onde essa elipse passa aqui, é simples. Se eu quiser saber onde o eixo x é interceptado pela elipse, é fácil. Como o eixo x corta o eixo y no zero, basta eu vir aqui, substituir o y por zero, assim eu vou ficar com 9x2 igual a 36 na mão. Aí fica fácil. Isolando o x2, 36 sobre 9. Aqui 36 por 9 dá 4. Qual número que é elevado ao quadrado dá 4? 2 ou menos 2, né? Porque como está ao quadrado, menos 2 ao quadrado também vira 4. Então vou colocar um ponto aqui no 2 e no menos 2. E a mesma coisa eu posso aplicar para encontrar os pontos de intersecção em relação ao eixo y. Como o y corta o eixo x no zero, eu vou substituir aqui o x por 0, 0 ao quadrado é 0, vezes 9 é 0, e vou ter y2 igual a 36. Como o y ao quadrado é 36, o y é mais ou menos 6. Então vou aqui marcar no 6 e vou marcar no menos 6 os pontos onde a minha bonitona vai interceptar o eixo do y, no 6 e no menos 6. Aqui está pronta a elipse, cuja equação está dada aqui. E agora eu vou correr atrás dos pontos médios dos lados do quadrilátero, cujos vértices são os pontos de intersecção dessa elipse, né, com os eixos coordenados x e y. Então vou formar aqui um quadrilátero, pegando esses pontos, e vou procurar o ponto médio. O ponto médio é metade, então a metade de 2 é 1, e a metade de 6 é 3. O outro ponto, ele está aqui na altura 3, na altura menos 3, melhor dizendo, né? Aqui também tem o outro ponto que é menos 1 e 3 de altura, né? E aqui menos 3 e 1 negativo. Nem colocar o menos 1 aqui para não ficar muito tumultuado. Agora, por esses pontos passa uma hipérbole. Qual a diferença da hipérbole para a elipse? É porque a elipse ela é fechada, oval. Já a hipérbole ela é aberta, né? Tanto é que lá na fórmula da hipérbole, ao invés de um mais, tem um menos. Tem um mais na forma da elipse, que é junta as duas partes, e tem um menos na fórmula da hipérbole. Aí ela tem dois ramos, né? Agora, um dos focos da hipérbole é raiz de 13 sobre 2. Está aqui, raiz de 13 sobre 2. Esse foco é o foco da direita, tem o da esquerda que é negativo, e zero porque está na altura zero, né, onde o eixo x cruza o eixo y na altura zero. Agora a proposta é a seguinte: assinale a opção que apresenta uma das equações das assíntotas. O que são assíntotas? São retas que cruzam aqui no zero, na origem, nesse caso aqui, né, porque o centro é na origem. E essas retas a gente chama de assíntotas. Se a gente fosse analisar aqui de uma forma mais grosseira, a gente eliminaria essas três primeiras. Por quê? Porque assíntotas são retas, e retas não pode dar esse tipo de equação com x dentro da raiz.
Mas vamos fazer as contas para poder a gente chegar na resposta e provar que é, né? Então aqui nós temos as assíntotas. E se a gente fosse fazer uma análise aqui, olha, a gente descartaria essa porque tem uma raiz aqui. Para a gente trabalhar com reta nunca vai dar uma equação que o x venha dentro da raiz, então nem essa, nem essa, nem essa não poderia ser em tese, mas vamos resolver aqui para ver o que acontece. Então, primeiro a gente vai recordar que a equação da hipérbole, essa em vermelho aí, é dada por x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Como eu disse, tem um menos aqui porque ela tem os ramos ao contrário da elipse, que teria um mais aqui. Agora, a grande questão é achar a equação dessa hipérbole, ou pelo menos achar o A e o B para encontrar aqui a equação da assíntota. E para encontrar a equação da assíntota, você deve igualar essa equação da hipérbole a zero. Por que isso? Porque esse pontinho onde as duas assíntotas se cruzam é o zero. Nesse caso aqui do centro na origem. Então eu igualei a zero. Agora basta isolar aqui uma das letras. Vou pegar aqui x2 sobre A2 igual y2 sobre B2. Passei esse aqui para o segundo membro. Vou invertê-los aí agora, trazer o y para o começo para eu chegar na equação da assíntota. Aqui eu multiplicando em cruz, produto dos meios e dos extremos, isolando o y aqui. y2 vai ser B2x2, porque esse B2 passou aqui multiplicado em cruz, foi para o numerador, e esse A2 já estava aí, permaneceu. Radiciação anula potenciação, y sozinho, bonitão aí é B2 raiz é B, x2 raiz é x, A2 raiz é A. Então, a equação da assíntota pode ser encontrada por B sobre A, que multiplica x. Eu poderia ter colocado simplesmente essa equação aqui sem fazer esse processo para demonstrar. Simplesmente uma demonstração. Então vamos tentar achar o valor de A e de B para a gente chegar no resultado. Como que eu acho o valor de A e de B? Uma das coisas que eu tenho, que eu posso usar, é o valor desse ponto, as coordenadas desse ponto, que são 1 e 3. Eu pego 1, coloco no lugar do x, pego 3, coloco no lugar do y. Então vou ter 1 ao quadrado, o mesmo, sobre A2. Aqui no lugar do y, 3 ao quadrado, que vira 9, sobre B2. Isso tem que ser igual a 1. Eu não estou falando da equação da assíntota. Eu estou falando da equação da hipérbole, porque esse ponto não está na assíntota. Agora eu quero só chegar no A e no B, para depois ir para a hipérbole. E aqui eu vou encontrar o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores, que na verdade eu pego os dois aqui e multiplico um pelo outro, né? Quando você tem o MMC de 2 e 3, por exemplo, você diz que é 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Vou dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima. Dividindo pelo denominador, multiplicando pelo numerador. Então, A2B2 por A2 passa para cima somente o B2, porque o A2 morre na divisão por ele mesmo. A2B2 por B2 passa para cima só o A2, vezes 9, 9A2 negativo. A2B2 dividido por 1, que está aqui no denominador, continua A2B2. Agora eu posso descartar os denominadores. E vou ficar com B2 menos 9A2 igual a 2 vezes B2. Vou só dar uma ampliada aqui para facilitar. Se eu considerar o triângulo aqui, olha, o C do triângulo é a parte maior, e é interessante, no meu desenho nem ficou muito legal, mas esse C, se você pegar esse segmento de reta C e deslizar, ele chega exatamente no foco. C é exatamente a distância que dá origem ao foco. Então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, que fala que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então o C ao quadrado é raiz de 13 sobre 2 ao quadrado. Raiz de 13 ao quadrado é o 13 mesmo, porque raiz elevada ao quadrado some, né? Se for de mesmo índice aqui. 2 elevado ao quadrado, 4. Eu sei que o C ao quadrado é 13 sobre 4. Por que eu já estou pegando ao quadrado? Para usar o Pitágoras aqui, ó. Porque no Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Então se eu pegar aqui, ó, dá certinho. Porque é um triângulo retângulo. Então aqui agora eu posso dizer que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual o C ao quadrado aqui, que é 13 sobre 4. E agora eu vou até puxar para cima para dar espaço aqui, ó. B ao quadrado isolado, deixei ele sozinho, é igual 13 sobre 4. Esse A2 vai para o segundo membro negativo. De posse disso aí, eu posso voltar nessa equação, ó, e colocar no lugar de B ao quadrado 13 sobre 4 menos A2,
No lugar de 9A2 continua 9A2. A2 está aqui, vou tirar o b ao quadrado e pôr esse valor prévio dele aqui, ó, 13 sobre 4 menos A2. Vou até demarcar aqui também para você não ficar em dúvida. Essa parte aqui, ó, é a substituição do B2, tá vendo? B2 é 13 sobre 4 menos A2. Aí o 9A ao quadrado continuou lá. O A2 está aqui, já no lugar do B2 eu coloquei o valor prévio, 13 sobre 4 menos A2. Aí agora eu posso fazer a distributiva, ou seja, o chuveirinho. Vou fazer primeiro o A2 pelo A2 aqui, que dá 4. Daria menos A4. Eu trago para antes da igualdade, fica A4 positivo, né? Juntando A2 negativo com 9A2, negativos também, 10A2 negativos. E agora, A2 vezes 13 sobre 4, 13A2 sobre 4. Porém, aqui era mais, passei para antes da igualdade, ficou menos, né? E ainda tem esse 13 sobre 4. E assim, eu não deixei nada depois da igualdade, zerou. Vou tirar o MMC de todos aqui, ó. O MMC é 4, dividido por 1 que está aqui. 4 vezes A2, 4A2. 4 dividido por 1 que está aqui. 4 vezes 10, 40. 40 com 13, 53. 53A2. 4 por 4, 1 vezes 13, 13. E olha onde eu cheguei. Numa equação biquadrada. Conteúdo trabalhado aí no 9º ano do ensino fundamental. Então, essa equação biquadrada tem quarta potência. Eu digo que A2 é igual a D. Onde tiver A2, eu tiro e ponho D. Onde tiver A4, eu ponho D ao quadrado. Então, 4D ao quadrado menos 53A2, que eu chamo agora de D, mais 13 igual a 0. O A vale 4. O B vale menos 53. Vou só abrir um espaço aqui, que senão não cabe a tanta conta, hein? E o C vale 13. A fórmula resolutiva popular, fórmula do Bhaskara, está aqui. O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ser menos 53 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 13. 53 ao quadrado, 53 por 53, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 5, 25, 1, 26, 9, 0, elevei 1, com 2 e 6, 8, 2, 809, 4 vezes 4, 16, vezes 13, 3 vezes 6, 18, elevei 1, 3 vezes 1, 3, 1, 4, 6, 1. Agora, 8, 10, elevei 1, 208. Se eu pegar aqui 2.809 e tirar 208, né, rapidinho, vai dar 2.601. Então, 2.601 é o nosso delta. Então, vou pegar aqui a nossa equação, trazer para cá, ó. D é igual a menos B. O B é 53 negativo, vai ficar mais. Mais menos raiz de delta, ou seja, raiz de 2.601. Olha, quanto que é a raiz de 2.601? Se fosse 2.500, seria 50. Então, vamos supor que seja 51. E vamos torcer para dar exato, senão nós estamos literalmente perdidos. 51, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25. 1, 10, aqui dá 6, 2.601, deu certinho. Então, a raiz de 2.601 é 51, porque 51 por ele mesmo dá 2.601. Isso sobre 2A. Como o A vale 4, isso sobre 8. Então, vamos aqui achar os dois possíveis valores de D. 53 com 51 dá 104, dividido por 8. 104 dividido por 8, 1 vezes 8 para 10, 2, 4, 3 vezes 8, 24. Dá 13. D' deu 13. Vamos ver D duas linhas. D duas linhas eu já uso o sinalzinho de menos. 53 menos 51 dá 2 sobre 8, né? 2 sobre 8 é o mesmo que 1 sobre 4. E como era uma equação biquadrada, eu achei que na verdade foi o D. E eu tenho que voltar e achar o A. A ao quadrado é igual a D. Então eu vou pegar e falar que A ao quadrado é igual a isso 1/4, que é o D. A ao quadrado é 1/4, A sem ser ao quadrado é 1/2, porque 1/2 ao quadrado dá 1/4. Agora, esse 13, se eu colocar 13 aqui, A ao quadrado vai dar 13,
A sem ser ao quadrado vai dar raiz de 13. E jamais poderia, porque esse A é pequenininho. Como que esse A dá raiz de 13 e o C, que é grandão, dá raiz de 13 sobre 2? Então, esse aqui não convém, tá fora. Vamos usar somente o D igual a 1/4 e o A igual a 1/2. Se o A vale 1/2, eu volto lá e acho B. Ó. B quadrado é igual a 13 sobre 4 menos A ao quadrado. A ao quadrado é 1/4. Se eu tenho 13 quartos e tiro 1/4, eu fico tendo 12 quartos, que é o mesmo que 3, porque 12 dividido por 4 é 3. Então, B ao quadrado é igual a 3, radiciação anula potenciação. B sem ser ao quadrado é igual a raiz de 3. Achei o A. Achei o B. Eu volto e acho a equação da assíntota. Y é igual a B, que vale raiz de 3, sobre A, que vale 1/2. B dividido por 1/2. B sobre A é B dividido por A. Multiplicado em cruz aqui, eu vou ter raiz de 3 vezes 2, 2 raiz de 3. 1 vezes 1, 1 mesmo. Então, achei aqui a equação de uma das assíntotas. Mas veja bem, nós temos duas assíntotas, e aqui diz, apresenta uma das equações das assíntotas. Essa assíntota, ela tem uma equação positiva, seria essa, ó. O A é positivo, porque ela está subindo, mas nós temos também essa assíntota aqui, cujo A é negativo, ela está descendo, ela é decrescente. Então, basta imaginar que essa equação aqui, com menos no A, com menos aqui, ela vai ser a equação de uma reta decrescente, porque tem que ter um menos antes aqui para ser decrescente. Agora que vem o X da questão. De tão complexa que são as questões que caem nessa prova, que até quem está elaborando comete erro. Isso para mostrar que o erro é humano e que na matemática o erro é a maior oportunidade da gente aprender, voltar, refazer, revisar. Veja bem, nenhuma das alternativas traz isso. Porque qual a diferença sutil que existe daqui para aqui? Esse x está dentro da raiz quadrada e não pode, porque a assíntota é uma reta e reta jamais o x vai estar numa raiz. Então, na hora de digitar, alongar um pouquinho aqui, ó, o radical. Então, para ficar certinho, eu preciso apagar, ó, esse pedacinho do radical e deixar somente o 3 no radical e o x fora. Agora ficou bacana. Então a alternativa correta dessa forma é a letra C. Que bom que você assistiu essa aula. Não se esqueça do seguinte: eu tenho a resolução de todas as questões dessa prova, questões muito interessantes que abordam habilidades importantíssimas aí na sua formação na área de matemática. Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.